Olá, olá a todos, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu lhes faço uma pergunta. Eu tenho certeza que aqueles que estão me acompanhando aqui têm a resposta na ponta da língua. Putin está querendo um conflito prolongado ou não? Por que eu faço uma pergunta tão idiota, né? Porque é uma pergunta idiota. Porque essa pergunta não sou eu que estou fazendo, é agora a própria mídia ocidental, os especialistas da mídia ocidental. Por que eles estão fazendo isso? Até então, até ontem, dizia-se que o plano de Putin era uma tomada rápida de Kiev, né, e que isso havia falhado. E eu concordo, ele tinha esse plano e esse plano falhou. Mas aí eu comecei a dizer, antes do que foi dito oficialmente, inclusive pelos Estados Unidos, e antes do que nós começamos a ver agora na prática, que ele iria recuar de Kiev. Quando eu percebi que ele falharia nisso, até não achei que falhasse, mas quando percebi que falharia, que ele viria para o leste e tentaria, a partir do leste, então, conquistar Donbás, depois todo o litoral sul, e a partir daí subir para outras regiões, Kiev e etc. Mas eles estão aqui dizendo que, então, Putin queria um conflito rápido. É óbvio que ele queria um conflito rápido. Até ontem eles diziam isso. Agora não, agora eles estão dizendo que ele planeja um longo conflito. É claro que ele não planeja um longo conflito. Só que ele estava preparado para o longo conflito. Essa é a lógica. Ele estava preparado por quê? Porque ele entrou lá com duas hipóteses. Podemos conquistar tudo rapidamente ou podemos ter de recuar e aí nós vamos pelo plano B. Ele está no plano B, óbvio. Então ele não planejou um longo conflito. Quem está dizendo que está planejando um longo conflito agora é o Biden, que está dizendo nós vamos desgastar as forças russas dentro da Ucrânia para que ela desgaste ao ponto de que a Rússia não tenha mais força de atacar país nenhum. Então o longo conflito não é plano de Putin, é plano de Biden. Porém, ele está, na minha opinião, preparado para, se for necessário, ficar por um longo tempo, na expectativa de que suas forças não sejam desgastadas como o Ocidente planeja que seja. Ponto. Essa é a resposta que eu dou para essa pergunta, que eu considero idiota, me desculpe aqueles que a fizeram, né, indiretamente. Bom, o que diz a matéria aqui? Em G com o mundo inteiro. Por que Putin pode estar planejando um longo conflito na Ucrânia? Então ele não planeja, ele está só simplesmente preparado para isso. Então, a paralisação das negociações de paz e uma nova ofensiva sugerem que o Kremlin pode transformar sua operação em uma G contra o Ocidente. Totalmente equivocado isso aqui também, porque eu sempre venho dizendo que não há e nem houve em momento nenhum expectativa de negociação de paz a partir do ponto em que o Rubicão foi cruzado, porque eles sabem que, de qualquer maneira, as sanções não serão retiradas e, se forem retiradas, é uma questão de tempo até que a classe dominante ocidental vá avançando novamente contra a Rússia para derrubar a classe dominante russa. Então a classe dominante russa, representada publicamente por Putin, vai agora até as últimas consequências, é o que eu estou dizendo. Se houver negociação de paz e a paz for firmada, será temporária para que um novo conflito ecloda mais adiante. É o que vai acontecer. E até digo que talvez daqui um ano, lá para o final de 2023, isso realmente aconteça. Talvez antes, mas eu ainda apostaria mais nesse período. Eu acho que ainda teremos um longo conflito pela frente e coisas aí que as pessoas nem estão imaginando que possam acontecer, como, por exemplo, a B de cogumelo, né? E aí, então agora o Kremlin, as coisas estão sugerindo que o Kremlin pode transformar a operação especial em uma G contra o Ocidente. Caramba, não é exatamente isso que eles estão dizendo desde o começo, que não é exatamente contra o Ocidente, mas contra os valores do Ocidente, né, que são valores liberais. E evidentemente que se a luta é contra os valores ocidentais e os valores ocidentais são capitaneados por uma classe dominante ocidental, então esta G não é exatamente contra o Ocidente, mas contra essa classe dominante ocidental para impor os valores russos, assim como a classe dominante ocidental quer derrubar a classe dominante russa para impor os valores ocidentais na Rússia. É simples de entender. E lógico que com os valores vem o domínio também. E aí eu já tenho a minha teoria, que eu tenho dito para vocês, que nenhum e nem outro
acabará plenamente vitorioso, mas desse clash, né, virão então os 10 reinos, né, que eu venho falando para vocês. E isso nos leva a essa segunda matéria aqui, que fala o seguinte: por que Xi está preso na Ucrânia? É uma matéria que está totalmente equivocada também, segundo a minha opinião. Eles dizem: agora é a Rússia, não a China, que está no banco do motorista geopolítico. Pessoal, é a mesma coisa que dizer que Putin é o único e exclusivo motorista geopolítico e não as forças que o cercam dentro da Rússia. Vocês acham que alguém age sozinho nesse mundo, na escala de poder em que essas pessoas estão? Que todo o resto simplesmente resolveu se ajoelhar? Não. Sempre que existe um rei, existe uma corte em torno do rei. É o que eu chamo da classe dominante. São milhares e milhares de pessoas aí que envolvem uma figura que aparece publicamente. Então essa figura talvez centralize o poder e talvez seja meramente algo, como o nome diz, figurativo. Não acredito que seja o caso de Putin, né, e nem de Xi. Mas você pintar a China como... A China eles estão pintando como um mero espectador no banco de motorista geopolítico, né, do banco de passageiros, é totalmente incongruente com a realidade. Eles dizem o seguinte: entre as surpreendentes conclusões geopolíticas da AG na Ucrânia, com a inépcia da Rússia e a inesperada resiliência da Aliança Transatlântica, está que a China ainda não é uma grande potência. Então eles estão dizendo que a China não está de acordo com o que está acontecendo aí, que ela está refém dos acontecimentos, basicamente. Não é verdade isso. Eles dizem: Pequim provou ser incapaz de influenciar o cálculo do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia. Então, eles estão dizendo aqui, preste atenção, que Pequim não tem nada a ver com isso, que ela tentou influenciar o cálculo e não foi capaz, que isso é uma decisão meramente de Putin. Ou, com o devido respeito, ou esse analista desconhece totalmente o mundo em que ele vive, que eu não acredito nisso, ou ele quer nos fazer acreditar que a China é sim um mero espectador, que Xi é um mero espectador, como se ele fosse um pateta no mundo. Ele não é, ele é um cara altamente inteligente, por isso que conduz uma nação poderosa como a que ele conduz. E aí eles dizem que ele foi incapaz de influenciar o cálculo russo, ou a resposta do Ocidente à invasão não provocada da Rússia, ou seja, que ele nem conseguiu influenciar Putin e nem impedir que o Ocidente fizesse o que fez contra a Rússia ali na Ucrânia. Nem uma coisa nem outra. Tudo isso foi calculado. Claro que eles calculam todas as hipóteses. Quando você está nesse nível de poder, você é como um grande enxadrista, que você, antes de mover uma peça, analisa todas as peças do adversário e calcula a probabilidade de quais são todas as jogadas possíveis. Uma das jogadas possíveis seria de que a China poderia tentar influenciar com que o Ocidente não reagisse. Claro que essa jogada estava prevista, mas seria uma jogada das menos prováveis. Então a China, duvido que tenha perdido muito tempo em cima disso. Claro que não. Pelo menos não acredito assim. Então, além disso, o presidente chinês Xi Jinping, eles dizem, foi reduzido a um espectador. Aparentemente à mercê de decisões tomadas não em Pequim, mas em Washington, Bruxelas e, mais importante, Moscou. Não. Ele tem uma parceria firmada com Moscou, com Putin, e é claro que ele não pode influenciar diretamente ou totalmente Moscou, mas ele pode se coadunar ou se alinhar, ou pelo menos estar parcialmente alinhado com certas decisões, como ele também tem capacidade de influenciar, talvez não tão diretamente, mas de modo mais indireto, decisões em Washington, em Bruxelas, isso é lógico. Só que são vários os jogadores. E por último, essa matéria aqui, aí ela vem e fala o contrário do que está se falando. Putin ou planejador? Esse aqui já tem mais noção do que está acontecendo, segundo a minha opinião, claro. Então, os observadores geralmente descrevem a invasão da Ucrânia por Putin como uma aposta imprudente, como se ele tivesse feito tudo emocionalmente e não racionalmente, não como se fosse um jogo de xadrez. Mas ele diz que não, esse analista aqui está com os pés no chão. Ele diz, mas o Putin que conheci em São Petersburgo no início dos anos 90 não era um jogador no sentido clássico, muito menos imprudente. Ou seja, ele não joga simplesmente segundo a sorte, é calculada a jogada. O jogo, por definição, envolve o risco de perder, lógico.
Minhas interações e observações de Putin mostraram que ele não gostava de correr tais riscos. Em vez disso, ele planejou cuidadosamente seus movimentos, combinando, aí é uma opinião dele já pessoal, né, combinando intimidação, violência e manobras legais de forma sistemática para alcançar seus objetivos. Putin só agiu quando achou que o resultado seria quase certo de sucesso e persistiu, usando recursos adicionais conforme necessário até atingir seus objetivos. Isso é o que ele vem dizendo sobre a trajetória de Putin. Só que, claro, todo mundo que quer alcançar um certo objetivo tem de correr riscos maiores ou menores. Só que eu digo que eu identifico essa atual movimentação da Rússia como uma jogada que eles evitaram ao máximo, mas consideravam que em algum momento teria de ser dada, porque eles entenderam, né, todo o status quo o principal, né, a classe dominante russa entendeu que ou eles confrontavam os planos ocidentais ou eles seriam engolidos, né, por pelo globalismo aí que está, digamos assim, dominando muitos corações e mentes. E eles não queriam, né, então entrar nesse jogo, provavelmente porque entenderam que seriam substituídos, né, como por outras peças mais adestradas, e então eles resolveram confrontar. Qual vai ser o resultado dessa confrontação? Impossível dizer, mas eu arrisco um palpite. Eu arrisco dizer que o mundo não voltará ao globalismo agora, voltará adiante, mas não o globalismo como havia sido planejado. Nós veremos a formação dos 10 reinos, coisas que eu venho falando aqui há mais de 10 anos, embora inicialmente a gente não pudesse vislumbrar que seria dessa maneira que se daria, mas conseguia perceber que as jogadas seriam feitas para alcançar esse fim. Então esse sistema aí que estava para se implantar no mundo inteiro vai acabar não conseguindo alcançar seu intento. Por enquanto, porque aí o mundo se divide em 10 e depois, dividido em 10, é mais fácil de tornar a unificar. O que não quer dizer que numa eventual reunificação lá adiante, ela venha sob a mesma ideologia, sob o mesmo aspecto filosófico que estava se fazendo até agora. Então, enfim, nós vamos ver aí uma mescla de muita coisa, muitos valores vão se misturar, porque as pessoas não vão simplesmente sumir do mapa, e aquilo que elas têm no coração e na mente também não vai sumir assim de uma hora para outra, especialmente aqueles que já são mais velhos, é mais difícil de essas pessoas serem adestradas para um novo método. E eu penso que não haverá muito tempo também para adestramento de novas gerações, porque as coisas agora estão se precipitando de uma maneira muito rápida e se encaminhando aí para um desfecho de prestem atenção na palavra, de uma apoteose futuramente, depois que tudo isso aqui passar, depois que essas Gs, rumores de Gs passarem, nós veremos aí um período muito difícil no mundo e então uma apoteose que infelizmente perderá a muitos. Mas não há noite escura suficiente que vença a luz do dia no dia seguinte. Pessoal, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.